Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Que os Olhos Não Veem, a gente te conta. Hoje estamos tendo o privilégio de gravar dentro dos estúdios Mackenzie. E partindo para o nosso bate-papo, hoje eu tenho a honra de convidar a fonoaudióloga, mestra e doutora em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Unifesp, comentarista da CBN, escritora Leni Quirilo. Seja muito bem-vinda, obrigada por vir. Bom dia, Paola. Eu que agradeço, estou muito contente de estar aqui na Rádio Mackenzie, falando com você, que pelo que a gente até já conversou antes, é super interessada aí no tema da comunicação. Vai ser uma conversa boa. A Leni é autora de livros como Expressividade, Comunicar para Liderar e Seja Inesquecível. Inclusive, eu tenho em mãos aqui um livro que ela foi coautora com o Carlos Alberto Sardenberg, Comunicação e Liderança, que inclusive se liga muito com o nosso tema de hoje, que a gente vai falar de comunicação empresarial e como esse jeito de falar, às vezes, do líder com o colaborador ou entre os próprios colaboradores, ajuda a empresa a evoluir e os colaboradores também. Então, para a gente começar, Leni, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, por que você escolheu esse meio da comunicação, da voz, né, considerando que você é fonoaudióloga. Conta um pouco pra gente. Tá. Bom, Paola, eu sou uma apaixonada pela comunicação e desde cedo eu tinha interesse em trabalhar em alguma coisa que me permitisse estar em contato com as pessoas, estabelecer relações e etc. A fonoaudiologia veio naturalmente na minha cabeça e durante o curso eu fiquei muito interessada por um aspecto desse processo todo de comunicação, que é a produção da voz. Eu considero a nossa voz uma projeção muito forte da nossa personalidade. A nossa voz nos escancara, ela mostra para as pessoas quem nós somos, como nós estamos, e eu sempre tive muito interesse em relação a isso. Eu fiz toda a carreira acadêmica, fiz a especialização em voz, fiz o mestrado, fiz o doutorado voltado para isso, e muito rapidamente eu comecei a atender pessoas que vinham para trabalhar a voz, mas que eram profissionais que atuavam de forma mais efetiva em emissoras de televisão, em empresas, no teatro, em vários locais. E eu passei a ter rapidamente uma demanda, assim que a voz dessas pessoas melhoravam, de dar uma atenção maior para essa questão mais ampla que é a comunicação. E aí eu passei a estudar de uma forma mais ampla, considerando todos os aspectos, né, muito além da voz, e fiquei encantada por entender como, a partir do momento, Paola, que a gente se comunica, a gente constrói percepção. A gente gera uma impressão na cabeça do nosso interlocutor e isso é especialmente importante por 3 razões. Primeiro, porque é algo muito rápido, é já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma absolutamente inconsciente. O outro não sabe muito bem por quê, nem como, mas ele registra uma impressão. E terceiro, assim que nós impactamos o nosso interlocutor, ele reage a nós, ele nos responde de alguma maneira. Então, eu costumo dizer que o conjunto de respostas, o conjunto de reações que nós obtemos no nosso dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional, depende basicamente dessa impressão. O que, claro, né, traz ao mesmo tempo uma baita responsa, porque assim, não dá mais pra gente dizer, puxa, tava lá com um projeto tão legal, fui apresentar, acho que as pessoas estavam meio de mau humor. Você não pode mais usar essa desculpa. Já vai dar a impressão que ela teve, né? Exatamente. E por outro lado, isso traz uma grande autonomia, porque a gente começa a perceber que somos nós que determinamos. Eu costumo dizer, Paola, que o que determina essa percepção é um trio de recursos. Então nós temos recursos que a gente chama de verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, tem a ver com a forma como a gente organiza as mensagens, tem a ver com as expressões que a gente tende a usar no nosso dia a dia. O segundo grupo é o grupo dos recursos que nós chamamos de não verbais. São os recursos da imagem. E é um grupo de recursos de impacto muito grande e muito forte. Tem a ver com postura, direcionamento do olhar, a expressão do rosto, o uso de gestos e até nesse mundo online tem muito a ver também com o ambiente onde nós falamos, com a iluminação. Então, assim, é um conjunto de fatores. E o terceiro grupo é o grupo dos recursos vocais. Recursos vocais têm a ver com o modo como a gente fala. Então, aí entram o tom da voz, a velocidade de fala,
o volume, o uso de pausas. Então, eu passei a considerar esse conjunto de recursos. A voz estaria dentro do grupo, dentro do grupo dos recursos vocais, mas a gente ampliou e a gente lida hoje com os 3 grupos, buscando o aperfeiçoamento, o desenvolvimento de cada um e, mais do que isso, o uso harmônico e coerente entre eles, que é o que traz uma comunicação efetiva. É aquela história, você fala alguma coisa, teu rostinho mostra exatamente aquela intenção, condiz, né? O tom que você está usando também condiz, e aí você tem uma comunicação eficiente. Você falando isso me lembrou de uma coisa que agora, durante a pandemia, a gente teve uma distância muito grande entre as equipes, né, das empresas, todos os líderes e tal. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: nesse meio, né, pós-pandemia, dessa questão também do líder ter que se humanizar mais, como é que a equipe ganha o respeito pelo líder, estando à distância? E também tem o fator da comunicação, né? Sim. Porque a gente já não tem mais aquela coisa do chefe, aí eu mando, você obedece, manda porque quem você pode, me né? teme. Obedece quem tem juízo. Então, porque você tem medo de ser demitido. Agora, acho que se percebe que a empresa ela anda muito mais e o colaborador se desenvolve muito mais quando você tem essa troca mais humanizada, quando o líder pega e fala, não, nós vamos juntos. Então, como que o colaborador ele cria esse respeito pelo líder, na sua opinião? Paola, essa característica da liderança veio já se modificando, ou vem já se modificando há bastante tempo. A gente tem ainda na década de 1990 o livro do James Hunter, O Monge e o Executivo, que já mostrava uma proposta diferente de interação, que é o conceito do líder servidor, do líder que está lá para servir a equipe. E não o contrário, né? E esse é um processo que veio se desenvolvendo dessa maneira e a pandemia escalonou isso muito rapidamente. A pandemia deu uma adiantada nesses processos e, como nunca, nós vimos a necessidade do líder acolher a equipe, do líder humanizar, exatamente, do líder conseguir humanizar os relacionamentos que ele acabava produzindo e isso escalonou muito rapidamente. Hoje, nós sabemos que a liderança que funciona, a liderança que é efetiva, é a liderança que tem esse olhar humano, que consegue gerar essa ideia de aproximação. Como você mesma disse, a gente saiu da fase do manda quem pode e obedece quem tem juízo para uma fase onde o liderado precisa se sentir motivado, precisa se sentir inspirado para se engajar. E ele só vai se engajar se ele acreditar efetivamente naquele líder. E um dos pontos principais desse processo é a busca pela coerência entre aquilo que o líder diz, aquilo que ele comunica e as suas ações. Quando a gente identifica que há essa coerência, nossa, você gera um efeito das pessoas realmente se sentirem motivadas a atuarem numa linha colaborativa, numa linha de, puxa, também acredito nisso. E nessa situação, o que acaba acontecendo? Quando existe uma clareza muito grande de propósito, quando as pessoas conhecem qual é o significado da empresa, qual é a contribuição que a empresa dá, para que caminho nós estamos indo, não é? Os liderados acabam aderindo, se engajando, e aí eles entregam o que existe de melhor. Esse é o melhor dos mundos. E claro que os líderes, de uma forma geral, não tinham, na sua maioria, o preparo para lidarem com isso. A gente sabe do tanto que habilidades técnicas são essenciais para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho. E muitas pessoas, muitos profissionais se dedicaram exaustivamente a desenvolver essas competências técnicas. Só que cada vez mais a gente identifica a importância das soft skills, das competências comportamentais que precisam estar também muito bem desenvolvidas para que o líder dê conta do seu papel. E é curioso, Paola, porque quanto mais a pessoa cresce na empresa, quanto mais ela vai subindo na carreira, mais ela precisa de competências comportamentais e menos das técnicas. Então, os cargos todos que envolvem liderança exigem hoje, de uma forma muito impactante, o desenvolvimento dessas habilidades.
Tem uma pesquisa que foi bastante interessante, feita pelo LinkedIn, em agosto de 2020. Estávamos, assim, já com a pandemia acontecendo desde o início do ano. E, você sabe bem disso, muitas empresas começaram a demitir pessoas, começou o trabalho em casa, aquela situação toda, muitas empresas tiveram necessidade de enxugar seus quadros. E, na contramão disso, 11 milhões de vagas foram abertas nessa época. E o LinkedIn ficou curioso para saber, peraí, o que será que esse mercado está buscando? E eles foram observar quais eram as características que essas empresas, que na contramão estavam contratando pessoas, estavam buscando. E eles identificaram que das 10 competências buscadas, 6, ou seja, mais da metade, eram comportamentais. E das 6 competências comportamentais, a comunicação era a primeira. Eu lido muito com isso, eu trabalho basicamente com comunicação e eu tenho muito contato com headhunters, aqueles profissionais que fazem a seleção de executivos para altos cargos. E eles comentam que cada vez mais hoje, com acesso mais fácil à informação, até à formação, né, propriamente dita, cada vez mais, os profissionais chegam para concorrer a altos cargos com currículos técnicos semelhantes. O cara fez mais de uma faculdade, muitas vezes, fez um MBA, estudou fora, fala inglês, mas também fala alemão, também fala espanhol, fala até mandarim. Então, o currículo técnico cada vez é mais robusto e cada vez diferencia menos as pessoas. Então, eles afirmam que quando esses candidatos chegam nas partes mais finais aí da seleção, as características comportamentais são as decisivas para que eles resolvam qual dos candidatos eles vão escolher. E dessas características, eles todos são unânimes em apontar que comunicação é o primeiro critério de desempate. É a primeira situação que eles olham e que eles levam em consideração. Até porque comunicação está na base de uma série de outras coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de trabalho em equipe, você tem que saber se comunicar bem. Habilidades de negociação, você tem que saber se comunicar bem. Condução da equipe, né? Então, a comunicação está no cerne de todas as outras habilidades, né? Por isso que é algo muito importante que a gente tem que observar, que a gente tem que procurar identificar e perceber como é que a gente está funcionando em relação a essa competência. Anteriormente, você tinha falado sobre a impressão que as pessoas têm da gente, como elas veem a gente. E eu lembro que no seu livro você cita o Daniel Goleman, né? Que é do Inteligência Emocional. Ele fala muito sobre o cérebro, né? O cérebro mais primitivo e tudo. E tem o sistema límbico, que é o sistema que é responsável pelas emoções, não é? Isso, exatamente. O sistema límbico, ele tem alguma responsabilidade na primeira impressão que a gente tem de alguém? Total, Paola. O sistema límbico é o que vai registrar essa impressão. Se a gente quiser falar de uma maneira didática, simplificando, a gente pode dizer que a gente tem 2 cérebros. Um cérebro que é mais primitivo, que é o tal do sistema límbico. Inclui lá o reptiliano, a amígdala, várias estruturas que a gente vai simplificando chamar de sistema límbico, que é o nosso cérebro primitivo, é o cérebro relacionado às ameaças e as emoções. Reação, né? O instintivo. Isso, exato. Bichinhos têm sistema límbico, crianças têm sistema límbico e nós temos. Como ele é muito simples, porém, o sistema límbico é acionado diante de situações de ameaça, diante de situações que de alguma maneira mexem com a gente. E como ele é muito primitivo, ele nos permite apenas 3 possibilidades de resposta, que são lutar, fugir ou congelar. E essas possibilidades de resposta são muito eficientes quando a gente está diante de uma ameaça física. Por exemplo, imagine que a gente resolva descer depois do nosso podcast aqui e a gente vai tomar um sorvete lá na rua. Imagine que a gente cruze com um cachorro que, babando, está se soltando da coleira do dono e vindo na nossa direção. Primeira reação é uma ameaça, pois é, nós vamos parar, vamos dar uma travada básica e de repente a gente vai perceber que existe uma portinha a uma distância que parece que dá para a gente chegar antes que o cachorro. A gente decide fugir, o sistema límbico vai estimular as glândulas do nosso corpo a produzirem adrenalina e cortisol, a gente vai ganhar sebo nas canelas e vamos correr como nunca imaginávamos. Nos salvamos. Agora, a questão é que para o nosso cérebro, Paola, uma ameaça física ou uma ameaça emocional,
tipo um chefe carrancudo na sua frente, uma plateia, um jornalista que vai te entrevistar. Às vezes vem de uma forma mais agressiva, Sim. você já... Pois é. Todas essas situações são percebidas pelo nosso sistema nervoso como ameaças. O problema é que, para as ameaças emocionais, vamos dizer assim, o sistema límbico não dá conta, tá? Porque lutar, fugir ou congelar não vai nos atender. Pensa num palestrante, por exemplo, que sobe ao palco mobilizado pelo límbico no modo fuga. É o cara que fala rápido que nem uma metralhadora, vira as costas e vai embora. Se ele está mobilizado no modo congelamento, é o palestrante que vai falar e dá o branco. As palavras somem da cabeça dele, tá? Então, para situações sofisticadas como essas, a gente precisa da área nobre do nosso cérebro, que é um tal de neocórtex. O neocórtex, isso, a última desenvolvida, não é? Isso, exatamente, é o córtex pré-frontal, tá? Fica aqui na frente. O neocórtex não existe nos bichinhos, não tem nas crianças, ele desenvolve o seu, ele completa o seu desenvolvimento por volta dos 24 anos de idade. Tá? Então o seu tá aí em fase de se completar. Eu não disse nada. Em fase de se completar. A gente acha que a gente é desenvolvido, né? Pois é, mas tá chegando lá, né? Então ele é a nossa parte mais racional. Aí o que acaba acontecendo? Quando a gente está diante de alguém e a gente tem um primeiro contato, por exemplo, nós já começamos a ter aquelas impressões. Quem faz isso é totalmente o sistema límbico, tá? Então, assim, a primeira impressão, a maneira como o outro nos toca, mexe com a gente, é sistema límbico total. Depois, a gente vai buscar no neocórtex a justificativa para aquela impressão. Que é a coisa de você manter na memória, por exemplo, algum trauma, alguma coisa de alguém, e aí você vê a pessoa ali tratando você de uma forma parecida, ou te abordando de uma forma parecida, você relaciona associa. E julga. Perfeito. Tipo isso. Então, isso é sistema límbico, tá? Isso quem faz é o límbico. O límbico tá sempre pronto para nos defender, para nos proteger. Tá? Então, eu tenho contato com você, de repente eu tive uma experiência anterior com alguma outra Paola na minha vida e foi uma experiência muito legal. Isso já aumenta a minha simpatia por você até antes da gente conversar. Até o jeito, né? A forma, às vezes, de linguagem corporal também, né? Acho que deve influenciar pra caramba. Muda muito, assim, a emissão de sinais que a gente faz, seja por meio do verbal, do não verbal, do vocal, não é? E aí, depois, a gente vai buscar justificativas para isso. Nossa, gostei da Paola, por que será? Aí a gente vai começar a buscar, que aí é o neocórtex que chega. Mas esse primeiro impacto é sempre do límbico. Sempre. Nossa, muito legal. E já puxando um pouco mais para conflito agora, a gente passou por um momento e está passando por um momento político muito complicado no país. E não sei se é porque eu sou da área de comunicação, mas eu só vejo comunicação em tudo. Então, eu reparo que as relações entre as pessoas foram afetadas de uma forma bizarra por causa de desavenças ou diferenças, né, políticas. E aí, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como que você faz para estabelecer uma conversa saudável com alguém que já tem um conceito prévio sobre alguma coisa, um conceito estabelecido? Porque eu penso e eu penso desse jeito e, assim, boa sorte pra mim. E você, às vezes, não quer nem convencer a pessoa, você só quer conversar com ela, desenvolver alguma coisa, porque mesmo que você esteja falando que o céu é laranja e ela falando que o céu é roxo, se vocês fizerem uma troca, vocês dois vão sair aprendendo alguma coisa. Então, como é que você faz pra estabelecer uma conversa com uma pessoa que já tem um conceito, uma barreira ali prévia? Paola, essa é uma questão muito impactante. A gente tem falado muito disso de uma forma geral. Lá na rádio tem muitas perguntas de ouvintes lá na CBN, justamente trazendo essa questão. A gente sabe que aconteceram muitas brigas, muitas discussões, muitos afastamentos, famílias inteiras que saíram do grupo do WhatsApp, da família e tudo mais, por conta desse tipo de situação. E tem vários estudos que mostram como isso é impactante. Primeiro, assim, nós somos pessoas diferentes de uma maneira geral, em diferentes estágios de desenvolvimento, com diferentes valores, diferentes experiências de vida. E comunicação é sempre um baita desafio, porque comunicação, na origem da palavra, significa tornar comum.
E como é que você vai tornar comum ideias tão conflitantes, tão diferentes? Agora, a grande questão é que com estímulo a essa polarização, que no Brasil foi muito evidente nessa última eleição, mas é algo que está acontecendo no mundo de uma forma geral, né? As pessoas têm pouco estímulo para identificarem. E existem estudos muito curiosos que mostram o seguinte: quando você tem uma ideia a respeito de algum ponto e você se associa a pessoas que pensam de forma semelhante, você vai para um nível extremo de pensamento. Por exemplo, teve um estudo que pegou alguns temas polêmicos, tipo liberação de droga, aborto, etc., e pediram para algumas pessoas responderem a um questionário que variava de 0 a 10, qual era o nível de adesão que elas tinham àquelas ideias. Tá? Então, assim, de uma forma geral, as pessoas ficaram em torno de 5, 6, uma coisa meio no meio. Tá? Só que aí eram 5, 6 tendendo, vamos supor, para a liberação do aborto. E quando as pessoas concluíram esses questionários, os pesquisadores as colocaram agrupadas. Então tá, eu penso assim e você também pensa. Depois de uma conversa nossa, escuta só, num grupo de pessoas que pensavam de forma semelhante, eles reavaliaram as questões e aquilo que tinha dado, elas tinham colocado nota 5, 6, aumentou para 9, 10. Então, quando você está junto com pessoas que pensam de forma semelhante, você potencializa exatamente, e aí você polariza muito. E aí vira o extremo, vira o sim ou não, o certo ou errado, o direita ou esquerda. E na realidade, a gente tem muitas coisas no meio do caminho. Com certeza. A gente tem muitas alternativas lá no meio e certamente muitos pontos em comum. É que as pessoas nesse acham momento... que é A ou B, né? Não existe o meio termo. Né? E as pessoas tendem... Esse é um movimento que todas as pesquisas mostram, tá? A gente tende a ir para o extremo quando a gente se vê validada ou mobilizada por alguém que pensa de forma semelhante. E aí formaram-se os grupos, não é? Então, tá, eu sou contra você, se você pensa diferente, você é minha inimiga. Essa questão do confronto, Paola, tem uma raiz, a gente estava falando do sistema límbico, do nosso cérebro primitivo, e a gente tem aqui um ponto interessante que eu quero considerar com você. O ser humano, de uma forma geral, é um ser muito frágil. A gente é muito mais fraquinho, por exemplo, do que o leão, o tigre, a cobra venenosa e por aí vai. E a gente só sobreviveu como espécie porque a gente aprendeu a conviver em grupo. O grupo nos protege. Então, nós somos muito sensíveis a essa necessidade de sermos aceitos pelo nosso grupo. E por conta disso, a gente estabelece esses grupos né? Tribos. Mesmo, tribos, exatamente, para a gente procurar sobreviver. E a gente tende a ver o outro que pensa diferente como inimigo. É um problema, a gente está cantando em verso e prosa a importância da diversidade, as empresas estão investindo super em terem no seu quadro de funcionários pessoas de gêneros diferentes, de formações diferentes, idades diferentes, raças diferentes, orientações sexuais diferentes. Só que às vezes a gente tem dificuldade de lidar, minha querida, com uma diversidade de opinião. Não é? Às vezes... É engraçado isso, porque para a empresa incluir isso, aquilo, né? Nossa, é uma coisa. Beleza, tranquilo. Mas pois aí, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e o bicho penso diferente, o bicho pega. Exatamente. E aí a gente perde uma capacidade super importante, que é a capacidade de reflexão. Você sabe que a revista Veja, no final do ano passado, publicou uma matéria de capa, onde eles diziam que pela primeira vez na história da humanidade, os nossos descendentes estavam com níveis de QI inferiores ao nosso. Pela primeira vez. Historicamente, o que acontece? A cada geração, o QI melhora um bocadinho mais. Pela facilidade de exposição, pela riqueza dos estímulos e etc. Estão usando mais o sistema límbico agora, pois né? É. Então, e aí eles foram procurar identificar que tipo de coisa poderia justificar isso. Sim. E eles chegaram a duas hipóteses. A primeira é o uso exagerado das telas. A gente acabou aprendendo a trabalhar usando o computador, o laptop, o tablet, o nosso celular. E claro, isso todos os estudos mostram, esse estímulo por meio das telas, a luz, concentra muito trabalho em determinada área do nosso cérebro
E de uma forma geral, a gente ouve isso o tempo todo, as pessoas estão cansadas, com mais dificuldade de concentração, com mais dificuldade de memorização. Isso é fato. E aí eles trazem um segundo ponto que tem tudo a ver com essa nossa conversa. Eles dizem que esse mundo polarizado está fazendo com que as pessoas se separem em guetos e se acostumem a só escutar aquilo que agrada e que interessa. Ou seja, a gente está numa bolha. E a hora que você está numa bolha, beleza, Confortável, né? é confortável pra caramba. Só que você está fora da sua zona de aprendizagem. A aprendizagem está quando você está diante do diverso. Quando alguém traz uma ideia, um ponto diferente, e você, opa, Muito bom. deixa eu considerar isso. E quando eu digo considerar, Paola, não significa exatamente concordar. Mas eu tenho que levar em conta, só você ouvir, eu tenho que né? ouvir, eu tenho que refletir sobre aquilo e tomar uma decisão. Pode ser que depois de uma conversa nossa, eu acabe percebendo que, puxa, isso que a Paola está trazendo tem sentido, faz mais sentido do que aquilo que eu estava imaginando. Pode ser Ou que não, eu crie uma opinião híbrida, uma parte do que eu penso, uma parte do que você pensa. E pode ser até que eu continue. Não, eu escutei a Paola, mas eu continuo acreditando naquela minha maneira anterior. Isso Sim. é legítimo. Sim. Agora, a gente não pode jamais se fechar para essa escuta ativa e empática. Porque senão, além de tudo, minha amiga, a gente emburrece. Pois é. Próxima pergunta, vamos lá. Essa tem mais a ver com analfabetismo funcional. Me corrija se eu estiver errada. Né? Tá. Analfabetismo funcional é quando a pessoa não consegue escrever ou compreender textos complexos ou coisas complexas escritas. É isso mesmo? Sim, você tem a alfabetização, que tem a ver com você ser capaz de codificar e decodificar Escrever, né? a mensagem, não é? Escrever e ler, ok. E quando você fala do funcional, você está se referindo à interpretação, à habilidade de interpretação, de fazer comparações, reflexões a partir do que você estuda. Uma pessoa com analfabetismo funcional consegue compreender tarefas que lhe são passadas verbalmente de uma forma clara? Porque a gente pensa muito no texto quando a gente fala do analfabetismo funcional, né? Mas é amplo Mas o verbalmente. conceito, né? Então, veja, as pessoas precisam ter uma atenção maior quando elas são responsáveis por darem orientações. Então, vamos considerar os líderes, né? De uma Sim. forma geral. O líder tem que saber a forma como ele deve se colocar para atingir melhor determinada pessoa. As pessoas são diferentes, como nós já comentamos. Existem alguns princípios que são mais gerais. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que a grande busca, Paola, em termos de comunicação, é a simplicidade, é a busca pela simplicidade. E quando eu falo em simplicidade, não estou me referindo a ser raso ou a ser simplório. Eu estou falando de simplicidade, igual o Leonardo da Vinci dizia lá atrás, que ele falava que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Ou seja, a gente precisa conhecer muito bem sobre determinado tema para sermos capazes de traduzirmos conceitos complexos de uma forma simples. Esse é um dos grandes papéis do líder. O líder só vai conseguir mobilizar as pessoas a atuarem na linha, na direção que ele busca, se ele for capaz de simplificar aquilo que ele quer. Se ele for capaz de ser claro nas orientações que ele vai dar. Então, isso é essencial, é uma grande busca, essa simplificação. Agora, também é papel do líder identificar as diferenças entre as pessoas da equipe e, de repente, até oferecer formas diferentes para esse atingimento. Tá? Então, pode ser que para uma pessoa seja suficiente ele chegar a falar. Pode ser que para uma outra ele tenha que mostrar na prática o que é que ele está propondo. Pode ser que outra funcione São melhor escrevendo. inteligências diferentes, né? Aquela Exatamente. coisa. Exatamente. São as diferentes inteligências que existem e é papel do líder procurar identificar e endereçar a sua mensagem da maneira mais específica e apropriada para aquela Procurar pessoa. abranger o máximo possível, né? Sim. Beleza. E eu não sei se é uma percepção só minha, mas a comunicação, ela é uma união de muitas coisas, né? Ela é a Sim. voz, né? Como você Isso. diz, ela é a forma que você fala, ela expressão. é a expressão corporal. Tem até aquele livro Corpo Fala, Sim, sensacional aquele livro também. É. E eu não sei se é uma coisa minha, né? De novo, mas
eu sinto que tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade para perceber linguagem corporal do que outras. Então, se eu tô aqui com você, por exemplo, e, sei lá, alguém fala uma besteira, eu olho pra você, você olha pra mim, você já entendeu? A gente já e eu se já entende. entendi o que tá acontecendo, Sim. o que cada uma pensou. Você não precisou falar aquilo. E eu percebo que tem algumas pessoas que elas não entendem muito a linguagem corporal, talvez isso afete um pouco a comunicação delas também. Não afeta sei. muito, Paola, afeta muito. Eu costumo dizer que a comunicação não verbal é a nossa comunicação mais ética, tá? Porque é a forma da gente comunicar que menos tem comando, menos tem controle. Veja, eu consigo muitas vezes segurar, eu estou numa reunião com você, com outras pessoas, alguma coisa me incomoda, eu fico muito irritada e eu consigo até segurar o palavrão na ponta da boca, mas a cara de brava e o tom agressivo a gente não disfarça, não é? Pois é. Então, é a nossa comunicação mais ética, é a nossa comunicação mais primitiva. Nós temos uma capacidade muito grande de nos abrirmos para essa expressão não verbal e para a captação da expressão não verbal do outro. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas são mais atentas a isso e outras só vão perceber de uma forma intuitiva. Não tem nada a ver com analfabetismo funcional. Não, aí não, tá? É uma... Mais de sensibilidade. Isso, exato. Tá? Então, por exemplo, eu tô falando com você e aí eu peço para você fazer um favor para mim. A hora que eu peço para você fazer, você fica muito incomodada, você tá me achando uma folgada federal, mas você não quer brigar comigo, tá? Então, é muito provável que você vire para mim e faça Ou seja, você concordou, só que porém, pela expressão do teu rosto, tá na cara que você não vai fazer. Tá na cara. Então, assim, uma pessoa média, vamos dizer assim, percebe isso, nota essa incoerência e pensa, puxa, a Paola concordou para não ficar chato, mas ela não gostou. Alguns analfabetos emocionais, vamos dizer assim, perfeito, tá? Obrigada, eu queria um termo para isso. Pronto, podem olhar e se agarrarem à questão do ué, mas a Paola disse que ia fazer. Nossa, e esperar isso de você. Só que aí você não vai entregar. Não é? E a pessoa acaba querendo te cobrar. Os analfabetos emocionais são os famosos chatos, minha querida, que é aquela coisa assim. Imagina que a gente tá papeando aqui. E eu viro pra você e falo, Paola, vamos à noite comer uma pizza? Vai lá em casa pra gente bater um papo e tudo mais. Aí imagine que chega alguém e fala assim, o quê? Pizza hoje à noite? E aí eu me sinto mal, olho pra pessoa e falo, vai lá. E a pessoa vai. Ai. Ué, mas então, falou pra ir. Pois mas é, você falou pra ir. Exatamente. Falta essa sensibilidade, então, né? quando a pessoa não tem essa sensibilidade emocional, ela acaba agindo baseada num pressuposto que ela quer muito acreditar, que é assim, a Leni me convidou, tá? Só que aí a hora que ela chega, puxa, ela vai perceber que ela não tá sendo tão bem recebida. Exato, tá? Então a gente tem que se abrir a isso, né? É treino, é observação. Nós temos isso de uma forma geral, de forma muito intuitiva. Agora, vale a pena a gente aprimorar isso, né? Essa capacidade de procurar olhar, procurar identificar, perceber em nós mesmos. Eu gosto muito de propor para algumas pessoas que eu acompanho, de assistirem filmes tirando o som, tá? E aí eu falo assim, ó, nessa cena aqui, o que você acha que tá acontecendo? Ah, eles estão brigando. Ah, tá, e nessa cena aqui? Ih, essa pessoa tá só pela expressão incomodada. Corporal, né? Exato. Sensacional. Então, essas leituras são muito importantes. Eu fiz um curso em Portugal, há um tempo atrás, sobre comunicação não verbal e foi muito rico. E a gente aprende até a analisar o que eles chamam de microexpressões faciais, que é aquela expressão... eu já vi. Tem um cara no YouTube, eu acho, que faz uns... Ele olha assim, dá medo, né? Imagina você tá conversando com o cara, você levantou um afinco, você está com raiva. Pois é, tem uma série de coisas. Eles partem dos estudos do Paul Ekman, que é um grande estudioso das emoções, não é? E aí eles têm, assim, a clareza de que algumas expressões estão totalmente associadas às emoções básicas, que são alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa. São as emoções básicas. E
E aí você consegue identificar, e é curioso, porque assim, o treino te ajuda a fazer essa identificação cada vez de uma maneira melhor e mais fácil. Então vale a pena a gente se abrir a isso mesmo, porque a essa percepção, porque faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. Nossa, com certeza, com certeza. Voltando um pouco aqui para relação da comunicação empresarial, para você, como que a cultura de uma empresa pode ajudar no desenvolvimento dela e das pessoas que trabalham para ela? Nossa, Paola, esse tema está muito em alta, é uma busca hoje bastante grande. Você sabe que isso vai desde a relação com os consumidores, né? Os estudos mais antigos mostravam que o primeiro critério para a escolha de um produto ou serviço de uma empresa era o preço. Lá atrás. Então era assim, você me oferece isso, aquela empresa também me oferece isso, qual é mais barato? É aqui? Então eu vou comprar de você. Agora tem a coisa da qualidade, Depois veio a questão da qualidade. E mais recentemente, isso é algo bem contemporâneo mesmo, o propósito da empresa, as crenças que a empresa tem, os valores que a empresa tem, já são características para essas escolhas. Então, hoje, as pessoas compram e consomem produtos ou serviços de empresas que têm propósitos semelhantes. A gente vê aí o tempo todo empresas que são canceladas porque trataram mal uma pessoa negra, porque trataram mal uma pessoa LGBTQI+, e por aí vai. Então, essa questão do propósito é algo que está sendo muito considerado, porque, na verdade, é o que reflete, o que move aquela empresa, aquelas pessoas da instituição. Então, várias empresas começaram a definir propósito, valores, missão, blá, 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 blá. E claro que isso é super relevante. Só que tem que ser uma coisa concreta e tem que ser algo percebido em todas as relações de comunicação da empresa. Precisa haver não só uma definição clara desse propósito, desses valores, dessa missão, mas também o exercício prático desse propósito. Ou seja, condutas que mostrem claramente aquele propósito colocado em prática. Treinamento ajuda nisso? Totalmente. E nós falamos logo no início, né, a busca tão grande pela coerência entre o que o líder diz e o que ele faz. Sim. Então, é isso que precisa acontecer e para o público externo, mas também para o público interno, tem que haver essa percepção clara de que as pessoas falam sobre algo e atuam na linha de colocar esse algo em prática. Tem que ser coerente, tem que ser harmônico para que haja credibilidade. Se não, ficar só uma coisa de, vamos colocar lá, né? A palavra também é coerência e credibilidade. Sensacional. Se não, ficar só, né, de mentira, né? A gente coloca lá para parecer que a gente faz e pronto. Eu acho que, não sei, é impressionante como essas... Às vezes a gente acha que é um detalhe, né? Às vezes a pessoa não vai perceber o jeito que eu tô falando. Eu acho que das pessoas que não têm tanta sensibilidade, elas não têm essa percepção, essa percepção de, tipo, não, se eu falar com você assim... Não, ela não vai perceber. Nossa. Mas percebe, faz uma bruta de uma diferença. E eu acho que isso entra muito no feedback das empresas, por exemplo, né? Agora já puxando do que a gente estava falando, de você saber dar um feedback como líder, né? E você não... Eu vejo muito uma coisa nas empresas de você não procurar um culpado, né? Por alguma coisa que aconteceu, mas sim qual é o contexto, qual que é a ocasião que causou, às vezes, um erro, alguma coisa do tipo. Como é que a gente faz para evitar que isso aconteça, Exatamente. né? E a posição do liderado, né? Do colaborador, funcionário, que hoje a gente não usa muito funcionário, né? A gente usa mais colaborador. De receber aquele feedback e entender que não é pessoal. Sim, né? E procurar o potencial naquilo para você conseguir evoluir, né? Dentro da empresa e, enfim. Feedback é uma arte, tanto para quem fornece como para quem recebe. A gente tem que ter uma atenção muito grande às nossas posturas em relação a isso. Para o líder, em especial, é muito importante que haja alguns cuidados para que ele consiga transmitir de uma maneira que gere o impacto que ele quer. Porque qual que é o grande objetivo do feedback, né? É você ressaltar características boas que a pessoa tem e é você orientar caminhos de melhora dentro daquilo que ela faz.
Só que a gente tem a tendência de ficar meio com o pé atrás quando a gente recebe um feedback, porque é algo que incomoda, alguém está falando, está julgando o nosso comportamento. Então, o líder tem que ter um cuidado bastante grande. E nessa linha, Paola, o conceito da comunicação não violenta, lá do Marshall Rosenberg... Eu ia falar disso agora. É muito interessante da gente utilizar. Então, são qual 4 que é a pilares, busca? não são Isso. dele? O último é pedido, se eu não me engano. Isso, vou te contar. Tá. Então, qual que é a ideia? Primeiro, assim, é a gente entender o objetivo daquela situação e nos colocarmos com a intenção de servirmos aquela pessoa que está lá diante de nós. O feedback deve estar associado às atitudes e não a juízo de valor, que é uma questão muito importante que ele coloca. Isso está no seu livro, inclusive. Ele sugere que a gente utilize 4 etapas, né, para essa conversa. E a primeira etapa é a observação. A observação é a descrição da atitude do outro, que é aquilo que você está colocando em pauta. Então, por exemplo, imagine que você seja minha funcionária, tô me achando hoje aqui, né? E imagine que eu tô muito brava com você porque você tá faltando pra caramba no trabalho, tá? Tá. Observação tem a ver com a descrição do fato. Neutra. Exato, sem julgamento. O julgamento é algo muito comum, Paola. Então, teoricamente, natural, se eu não me preparar bem, a tendência é eu chegar e falar assim, Paola, quero te dar o feedback. Primeira coisa que eu quero te falar, Paola, cara, você é muito irresponsável. Você não pode continuar agindo como você está agindo. Se eu faço isso, eu tô julgando você, eu vou te colocar imediatamente na defensiva. Você não tá julgando mais a ação, né? Você tá julgando a pessoa. Exato. E isso te coloca numa condição desconfortável. E aí, você já tá fechada para qualquer tipo de negociação comigo. Você vai só se defender. Não, Leni, você não pode falar isso. Você não me conhece. Não, você não pode dizer isso de mim. Acabou o diálogo, tá? Então, o que é observação? Paola, quero te dar o feedback. O primeiro ponto que eu quero abordar é o seguinte. No mês passado, nós tivemos 20 dias úteis. Desses, você faltou a 8. Isso é observação. Falei com respeito, falei a verdade. Citou os fatos. Exato. Você vai balançar a cabeça, vai concordar comigo. O passo 2 é sentimento. Aí eu vou te dizer como isso impacta para mim. Então, nesse exemplo, eu posso falar... Paola, isso me deixa muito insegura, isso faz com que eu me sinta muito vulnerável. Terceiro, necessidade. Porque como sua líder, eu tenho que saber com quem eu posso contar a cada momento, até para remanejar pessoas de lugar, até para modificar prazos. 4, pedido. Vamos conversar melhor sobre isso para a gente ver juntas uma maneira da gente resolver essa situação? Pronto, se eu falo assim com você... Eu te acolhi, eu fui absolutamente assertiva e respeitosa com você. A tendência nessa hora é você falar, não, Leni, você tem toda a razão, me sinto super mal de faltar, é que eu tô com um problema assim, assim, assado. Tá, então vamos pensar aqui no meio termo, será que a gente pode combinar de você fazer assim ou assado? Então aí a gente tem abertura para um diálogo efetivo. Eu gosto demais dos 4 passos aí do Marshall Rosenberg e o que eu considero mais interessante é a orientação que ele dá no sentido da gente buscar, nas relações de comunicação, sermos mais proativos e menos reativos. Quando nós somos reativos, a gente dá importância, a gente dá poder para a ação do outro. Tá? Então, assim, imagine que eu acordei feliz da vida, saí de casa assobiando, numa boa, e fui até a banca de jornal pertinho de casa. Chego lá, eu vejo o jornaleiro e eu viro para ele com um sorrisão no rosto e falo assim, bom dia, seu Toninho, tudo bem? Por favor, quero a Folha de São Paulo. Imagine que o seu Toninho pega lá a Folha de São Paulo e joga na minha direção super mal educado. Nessa hora, o dia. Pois é, ser reativo seria pegar o dinheiro no meu bolso, jogar na direção dele, virar as costas e ir embora. E eu, que acordei feliz da vida, acabei chegando na minha casa, pisando duro, de cara fechada, mudando meu estado de humor. Olha o poder que eu dei a ele. E aí que entra a inteligência emocional, Exatamente. né? Peraí. Ele me fez Isso um negócio, não é o que eu tô sentindo? Exatamente. Não vou tacar o dinheiro nele. Claro. O que é a inteligência emocional aí? O que é você ser proativo? É você olhar para aquela situação, perceber que provavelmente seu Toninho não está num dia bom, que bom que não sou eu que estou nessa situação. Eu simplesmente registro a percepção e escolho
a minha atitude. Eu não vou condicionar minha atitude ao que ele está fazendo. Eu vou fazer uma escolha. E eu continuo escolhendo estar bem, porque eu acordei de bem com a vida hoje. Então, eu simplesmente vou olhar e falar muito obrigada, bom dia para o senhor. E vou embora tranquila e sossegada. É uma questão dele. O símbolo da comunicação não violenta, não sei se você chegou a ver isso já. Não. É a girafa. Tá? E eu gostei muito de ver a justificativa, né, de ser a girafa. São 3. Primeiro, de todos os mamíferos, Paola, a girafa é a que tem o coração maior. O coração da girafa pesa cerca de 12 quilos. Nossa Senhora. Que é uma alusão à importância de você trazer o afeto, o sentimento, o amor nas relações. Segundo, essa segunda é que eu mais gosto. A girafa tem um pescoção comprido que permite que ela veja as situações de cima e de fora para poder analisar e fazer uma escolha. Adoro. Perfeito. Tá? Então, você tá lá menos envolvida com o que está acontecendo diretamente e, consequentemente, menos reativa. E terceiro, a girafa tem uma carinha piquititica, mas tem 2 orelhinhas grandes, que são desproporcionais. Numa alusão também à importância da escuta ativa e empática. Nossa, perfeito. É uma proposta bem legal, né? Excelente, Leni. E, nossa, é mágico ver isso. E é interessante como ele, né, o Marshall, ele traça essa coisa, esses 4 pilares aí da comunicação não violenta, porque para você fazer o pedido, você necessariamente tem que passar pelos outros 3 pontos para você conseguir abrir a pessoa para receber aquilo. Exatamente. Então, se você quer uma mudança de comportamento do funcionário, alguma coisa, deixa eu preparar o terreno. Isso, e depois você vai e coloca. Eu acho que deu o nosso tempo aqui. Deu. Então, eu vou te agradecer infinitamente. Estou muito feliz de poder conversar com você. É gostoso conversar com quem quer conversar, com quem sabe conversar, né? E trocar tantas informações, tanto conhecimento. Sou apaixonada pelo seu livro. Que bom, Paola. É uma delícia Fico de muito ler. Feliz. Gente, fazer propaganda de novo. Fácil de ler, gostoso de ler, mega compreensível. Aprendi pra caramba. Quero ler mais dos seus livros, Paola, e de comunicação. Estão saindo mais 2 novinhos aí, comecinho do ano. Agradecer à Universidade Mackenzie pelo espaço aqui, o estúdio. O Doni Parucci, que foi o nosso técnico. O professor Vanderlei Dias. Leni Quirilos, muito obrigada. E eu sou a Paola Mercadante. Obrigada e compartilhem esse podcast. Até o próximo.